Sejam bem-vindos a mais um programa É Justo. Hoje vamos falar sobre a ficha limpa e contamos com a presença do Dr. Antônio Carlos Matia Couturo, que é vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui na minha querida UNAERP, onde se encontra a Faculdade de Direito Lauro de Camargo. O senhor é sempre bem-vindo, o senhor sabe disso, né? Obrigado. E eu me sinto muito bem. Doutor, o senhor está no tribunal, como que tem ocorrido lá em São Paulo a questão da ficha limpa? O senhor pode trazer de notícias para nós? Bom, a lei da ficha limpa, toda a polêmica que ela criou, ela na verdade se inicia, essa mesma polêmica, antes mesmo da lei ter sido promulgada, votada e promulgada. Porque nós sabemos que partiu de uma iniciativa popular, colheram as assinaturas todas no país para que pudesse ter aquele número mínimo necessário para provocar o Congresso Nacional para isso. E eu penso que a lei no fim acabou saindo mais séria até do que se pretendia. Não era essa a intenção? Não sei se era essa a intenção, mas eu penso que em determinadas circunstâncias ela é exigente demais e acaba por colocar todos aqueles que queiram se candidatar numa situação apertada, se é que eu posso usar essa expressão, porque as exigências são e foram tantas que ficou difícil ser candidato. Tanto que este ano no tribunal nós recebemos 2.600 recursos relativos a registros de candidatura. É um número muito grande, principalmente considerando que os prazos eleitorais são exíguos, são prazos que inclusive são contados muitas vezes em horas e minutos, e o número de recursos que houve foi alto, considerando que os juízes do tribunal que recebem, embora o tribunal tenha 7 juízes, quem recebe os recursos são 6, porque o presidente só vota em caso de desempate. Ou em matéria constitucional. Então o número ficou muito alto para todos. Nós temos tido sessão segundas, terças, quintas e sextas. Ontem mesmo a sessão terminou, eu saí do tribunal às 10h10 da noite. Poxa. Das 2h30 da tarde às 10h10 da noite. Tudo isso é razão da celeridade em teu processo. Da celeridade do processo e principalmente das várias dúvidas e da quantidade de indeferimento de registros que nós tivemos. O tribunal possui juízes especializados para esse julgamento, ou acumulação de função? Não, a questão é a seguinte, o Tribunal Eleitoral, como eu falei, são 7 membros, tem 2 juízes que vêm da classe jurista, são 2 advogados que são indicados pelo tribunal, ao Tribunal de Justiça e aprovados, a lista é remetida para Brasília, para o Tribunal Superior Eleitoral, e dali aprovada a lista, homologada para particularmente falando a lista, é remetida ao presidente da República, que é quem nomeia esses 2 advogados para integrarem o tribunal. Tem 2 juízes de direito que são eleitos pelo órgão especial do Tribunal de Justiça e 2 desembargadores também que são eleitos para integrar o tribunal. E além disto, um juiz do Tribunal Regional Federal também é eleito para integrar o tribunal, todos eles pelo período de 2 anos, podendo ser renovado por mais 2 anos. E antes disso, o juiz é eleito como suplente. Depois de suplente é que ele é eleito para efetividade, onde ele vai ficar 2 anos e poderá ser reconduzido de novo. E o Ministério Público? Como que ele atua? Não, o Ministério Público atua só como custos legis, e quem atua lá pelo Ministério Público é um procurador da República, correto. Que é o Procurador Regional Eleitoral. Mas na primeira instância não existe essa especialidade, né? Não, existe os promotores de justiça estaduais, da mesma forma que os juízes eleitorais são juízes estaduais, os promotores são designados também para atuar junto ao juiz eleitoral na fiscalização do processo eleitoral. Só que em primeira instância é uma acumulatividade de função. O juiz continua trabalhando na sua vara? Sim, nós continuamos todos. Só agora, no período eleitoral, que nós ficamos à disposição só do Tribunal Eleitoral, porque inclusive o Código Eleitoral determina que a função eleitoral tem preferência sobre as demais. Então, em período que não tem eleição, eu atuo no Tribunal de Justiça, na minha Câmara, e no Tribunal Eleitoral.
Daí nós temos sessão no tribunal 2 vezes por semana. Nossa. Porque tem os processos criminais e tem vários expedientes de prestação de contas de candidato, ou de, eventualmente, alguém que tenha que prestar as contas, tudo mais, e todos esses expedientes são submetidos ao tribunal. O senhor lembra algum caso interessante que tenha passado para o tribunal recentemente sobre a ficha limpa, sem citar nomes, né? Só sobre a ficha limpa, situação específica, o senhor lembra de algum? Olha, tem são tantos, eu imagino, são viu? São tantos. Curioso, pelo menos. Que mesmo os casos diferenciados têm sido vários. Então, para eu citar um agora especificamente, eu imagino. Porque todo dia a gente recebe algum que tenha alguma circunstância que chame a atenção e que seja objeto de um debate grande lá dentro. A questão, quando a gente encontra da publicidade, que a gente vê a questão da legislação federal, né? Alguns municípios estão legislando em matéria eleitoral. A visão do senhor e do tribunal, como é que tem funcionado esse confronto aí entre a Bom, eu vou lhe passar leis? A minha visão, porque como o tribunal é um colegiado, eventualmente tem existe uma alguém divergência que possa divergir. Eu penso que a legislação federal prevalece sobre a legislação municipal. É lógico e evidente que tem alguns nichos em que o município tem atribuição para isso. Então, nesses nichos, eventualmente, o município legislará e fará da maneira como for. Em São Paulo é um exemplo. Quando o prefeito de São Paulo estabeleceu na legislação local, conseguiu que fosse votado, aprovou e tudo mais, aquela restrição à propaganda no geral, ele fez aquilo dentro da competência que era dele. E isso aí, de uma forma ou de outra, acabou colaborando também em relação à limpeza durante as eleições. Porque quando nós não tínhamos essa restrição municipal, durante o período eleitoral nós tínhamos que conviver com, além da propaganda eleitoral, ainda que limitada dentro daquilo que a lei estabelecia, ainda com a propaganda geral que era feita e que tornou a cidade, desculpa a expressão, mas emporcalhada, de tanta coisa sujeira, que tinha, de tanta sujeira que tinha. Doutor, a gente sabe a durabilidade de um processo eleitoral. A gente sabe que as ações no judiciário têm uma morosidade, né? Por N razões, 10 anos, né? Na justiça eleitoral, a gente sabe que o senhor falou agora há pouco, é célere. Qual que é o prazo de em primeira instância ou em segunda instância? Bom, a questão é a seguinte, se for o processo que diz respeito a tudo aquilo que tem que acontecer nas eleições, é tudo extremamente restrito. Então, por exemplo, o registro de candidatura, o mês passado venceu o prazo. Foi feito, nós já estamos julgando grande parte, me parece, pelo que eu vi no tribunal ontem ou anteontem, que desses 2.600 recursos nós já julgamos em torno de 70% Nossa. Daquilo que subiu. Rapidez, né? Não, é porque tudo e nós temos, tanto que o tribunal, os juízes, todos têm uma assessoria especializada nisso. Auxiliar, tal, para fazer a pesquisa e tudo mais, e ajudar no que tem que ser feito, para que antes da data que foi prevista para a eleição, os candidatos possam estar habilitados ou não a participar ou não também. Esse processo da ficha limpa, como o senhor estava falando aqui, o que acontece com o candidato se ele tiver ainda subjúdice a sua candidatura no pleito eleitoral? Bom, enquanto não tiver definido ainda, ele é candidato e vai fazendo a propaganda, inclusive. Certo. Se chegar até o dia da votação, não há possibilidade de chegar no dia da votação e não ter sido julgado ainda? Não, só um detalhe. Não, porque antes disso nós julgamos tudo. Tem que resolver. E eu, inclusive, porque eu já integrei o tribunal há 22 anos atrás, quando era juiz de direito ainda. E eu me recordo que numa noite, que era o último dia para nós julgarmos tudo, nós começamos a sessão do tribunal às 1h30 da tarde, terminamos às 6h30 da manhã do dia seguinte e julgamos 450 recursos. Nossa Senhora. Com 50 sustentações orais dos advogados defensores e mais 50 da Procuradoria da República. É um volume enorme, né? É enorme. Para julgamento ainda, para decisão. Para julgamento, para fundamentada, decisão, relatório, né? E considerando que são 6 a votar, e nem sempre o ponto de vista é o mesmo de todos, existe muita circunstância diferenciada nos pontos de vista de cada um. Em primeira instância, obviamente, a ficha limpa é recebida também, ou direto para o tribunal? Sim, não, já começa ali, porque o próprio promotor eleitoral,
ele pode impugnar, porque quando o candidato faz o pedido de registro, o Ministério Público Eleitoral se manifesta. E ele pode impugnar este ou aquele candidato por entender que aquele candidato ao registro, por entender que ele não reúne os requisitos necessários para a ficha limpa. Que eu iria perguntar. A impugnação é feita pelo Ministério Público de ofício. Sim. Se o Ministério Público não fizer a impugnação, alguém da sociedade pode fazer? Existe a possibilidade de outras pessoas. A lei estabelece quais são os legitimados a fazer. E, em primeira instância, o juiz vai realizar. Normalmente, ele analisa e normalmente a análise é feita muito rápida. Eu me recordo, inclusive, de um juiz que nós precisamos designar, porque o juiz titular da zona eleitoral ficou doente, e quando nós designamos o juiz de uma comarca vizinha, tinham 50 processos de registro para serem analisados. Ele, no sábado e domingo, analisou todos. Poxa. Trabalhou direto para poder cuidar. Quer dizer, então, obrigatoriamente tem que ser muito rápido. Sim, tem. E o grau de recurso da primeira instância chega para vocês no tribunal em quanto tempo? É rapidíssimo. O juiz julgando... Ele julgou, foi interposto o recurso e como os prazos são muito curtos. E quem é intimado é o próprio advogado, né, doutor? Desculpe interrompê-lo. É o próprio advogado. É o próprio advogado. Não é oficial de justiça. Não, é o próprio advogado. É um fax. Como é que funciona? Não, é o próprio advogado e nós temos várias maneiras de intimação que não são exatamente aquelas que ocorrem no Código de Processo Civil. Oficial de Justiça, não. Diário Oficial. Tanto que eu vou lhe falar o seguinte, o Tribunal Eleitoral não tem oficial de justiça. Quando nós precisamos, nós requisitamos oficiais de justiça, um ou outro para esse fim, ou então tem um ou outro oficial concursado lá para, em casos excepcionais, ele cumprir. Os recursos normais teriam preparo. Na Justiça Eleitoral também funciona com essas coisas? Não, tem preparo. Não tem preparo. Não. Aí, Ribeirão Preto julgando, qualquer cidade do estado de São Paulo julgando, chega no tribunal em quê? Em 24 horas, 48 horas? Olha, normalmente é difícil lhe falar, porque não há uma uniformidade. É tudo muito rápido. E não há uniformidade por quê? Por conta da distância, por conta dos problemas que eventualmente possam ocorrer durante o percurso, a remessa dos autos e tudo mais. Mas é coisa assim de muitas vezes foi julgado pelo juiz eleitoral numa semana e o tribunal está na outra semana já examinando. Já julgando. Ainda não chegou a parte de eletrônico ainda, mas deve a Justiça Eleitoral ser uma das primeiras a inaugurar no estado de São Paulo? Olha, nós não temos ainda o processo judicial eletrônico total dentro da Justiça Eleitoral. Isso daí eu sei que vai chegar uma hora e que vai ter. Deve utilizar muito mais ainda, né? Mas não tem a menor dúvida, principalmente por causa da rapidez. Mas durante as sessões, por exemplo, cada juiz tem no seu computador o processo inteirinho digitalizado já lá. Então, pelo menos aqui em São Paulo. Em Santa Catarina, pelo que eu me recordo, e acho que no Paraná, e não me lembro mais qual estado, eles já têm um processamento digital excepcional. Nossa, se ela já é rápida, vai ficar... Não, aí é... relâmpago, né? Relâmpago. Que dera todo o judiciário fosse assim. Sim, um dia nós chegamos lá. A esperança nossa é que chegue esse dia. Que aí... Se bem que tem um detalhe que eu vou lhe falar. A segunda informação que eu tenho, quando digitalizaram-se alguns tribunais superiores, alguns ministros tiveram dificuldade em lidar. Sim, com toda certeza. Eu, particularmente falando, adoro pegar papel na mão para ver. Pegar o livro e tal. Folhear. Folhear. Então, muitas vezes, até quando eu puxo na internet uma decisão, e a decisão se refere a alguma obra que eu tenha, eu vou pegar a obra para eu olhar do que ficar lendo ali. Até para mim, cansa um pouco mais olhar para o computador do que olhar no livro. Essa é muita gente cada assim. luz. Então, Matias, nosso tempo já esgotou. Olha que rapidez que voou. Foi mesmo. A conversa é boa, tranquila, alegre. Agradeço muito. Novamente renovar o pedido, o senhor está aqui de novo com a gente. Assim que brindando aqui com outros estarei. ensinamentos que o senhor pode nos dar. Imagina. Estarei sim, vai ser um prazer. Nosso telespectador, muito obrigado pela sua paciência conosco e convidando para o próximo programa com outro assunto empolgante do nosso mundo jurídico. Obrigado.